Olá, aqui novamente com vocês, conforme fazemos todas as semanas. Iremos hoje estudar a antepenúltima lição do nosso trimestre e o nosso manual de estudo é a nossa revista Ebenezer Dominical. É o mais novo lançamento para estudos de lições referentes a escolas dominicais. E temos como temática deste trimestre o avigoramento em vasos de barro. Estamos estudando nestas lições sobre a importância do avivamento espiritual para a cura interior. Nós pertencemos à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil. E o presidente da nossa convenção internacional é o pastor José Antônio de Castro. Nossa igreja situa-se à Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho, Volta Redonda, Estado do Rio de Janeiro. Temos como ponto de referência o Colégio Municipal Jaime Martins. Ainda nossa filial, situada à Rua 9, número 25, bairro Freitas Soares, município de Porto Real, Estado do Rio de Janeiro. Também no município mineiro de Santa Rita de Jacutinga, cujo templo fica bem no centro da cidade, em frente à praça principal. Todos os domingos, nos reunimos em nossas igrejas para estudarmos na melhor escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical. E o nosso assunto de hoje, lição número 11, 12 de junho de 2022, trata do seguinte tema: restaurando vidas através da cura. O texto áureo fundamenta-se no livro de Salmos, número 51, verso 5. Davi assim escreveu: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Verdade aplicada. Detecta-se a cura de uma pessoa a partir do instante em que ela relata um problema do passado de maneira segura e tranquila. Mesmo perdoando, não se esquece, mas significa estar livre dos ressentimentos e das dores emocionais advindas das perdas e das agressões morais. Temos como objetivos desta nossa lição os seguintes: explicar os efeitos patológicos ocasionados pelo pecado, elencar as diversas formas de cura da alma, apresentar as vantagens oferecidas pelo perdão. O nosso texto de referência encontra-se também no Salmo número 51, versos 1, 2, 3, 10 e 11. Assim escreveu o salmista Davi: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado.
porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. E na introdução escrevemos o seguinte: um trauma emocional ou psicológico suportado por uma criança durante a sua primeira infância instala-se em seu cérebro, onde se desenvolve a maioria das ligações entre os neurônios. Os traumas deixam experiências dolorosas, ocasionadas por situações que causam padecimentos, sejam de forma emotiva ou física, das quais consequências acabam por afetar o pensamento e o comportamento individual. Item número 1, demos o seguinte título: os efeitos patológicos do trauma. Os traumas fisiológicos fazem parte das experiências emocionais que deixam profundas marcas que causam desprazer, distúrbios psíquicos. Seus efeitos patológicos transmitem impressões duradouras que se alojam na mente da criança. A palavra fisiologia tem origem no grego physis e tem o sentido de natureza. Já o termo logos significa estudo. Trata-se de uma ciência investigativa do organismo humano que o analisa a partir do seu funcionamento mecânico, físico e bioquímico. Item 1.1. O pecado gera iniquidade. Conforme lemos no texto áureo, Davi escreveu: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 51, verso 5. Quando nascemos, passamos a fazer parte de um mundo gerido pelo pecado. Muitas crianças são abusadas sexualmente e outras há que crescem em estado de completo abandono pelos pais. Crianças crescem sem seus genitores. Ficam órfãos de pais vivos, cujas famílias foram dilaceradas pelo divórcio. A posição moral assumida por um homem para com seus filhos é a causa de influências hostis. O lixo emocional armazenado na alma da criança bloqueia-lhe o seu desenvolvimento psicoemocional. Quando adulta, o indivíduo precisa ser restaurado através da cura. Subitem 1.2. Deus cura feridas ocultas. E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração. E chamar-te-ão reparador das roturas, e restaurador de veredas para morar. Livro do profeta Isaías, capítulo 58, versículo 12. Existem marcas que são resultados de feridas ocultas que os olhos humanos não conseguem enxergar. Feridas escondidas não são lesões de aparências externas. São as denominadas chagas
interiores. Alguém pode questionar: o que são lesões internas? O salmista conviveu com essa mágoa e disse: as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Salmo número 42, verso 3. Subitem 1.3. A restauração que produz cura. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4. Existe restauração que produz cura para mentes que foram molestadas. Existem mágoas interiores que precisam passar pelo processo de cura e que não podem ser cuidadas de qualquer maneira. É preciso levar o doente aos pés da cruz de Cristo, a fim de que possa libertar-se e encontrar o caminho da cura interior para que a restauração ocorra. Item número 2. Abrir o coração causa cura. Com o silêncio fiquei mudo. Calava-me mesmo acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esquentou-se-me o coração dentro de mim. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua. Salmo número 39, versos 2 e 3. O silêncio apenas acoberta a ferida escondida e a dor do coração apenas se agrava. Abrir o coração é o primeiro passo que se deve dar para o início da cura interior. Expor os sentimentos gera o milagre da cura. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Epístola de 1 João, capítulo 1, versículo 9. Há memórias que fazem doer no peito. É necessário que se abram portas de oportunidades para que o povo de Deus encontre o caminho da cura interior. Quando se mantém uma ferida escondida, o processo de cura não ocorre. Subitem 2.1. O perdão libera a cura. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 17 e 18. Discorrer sobre a necessidade de perdoar não é difícil. O maior desafio para o ser humano é saber perdoar. Não é nem um pouco fácil perdoar alguém que nos traiu e que nos causou sérios prejuízos por causa de suas agressões. O perdão é o núcleo do Evangelho de Cristo, pois é a razão de o ter levado a morrer na cruz do Calvário. A morte horrenda de Jesus custou o preço exigido por Satanás para que ele nos desse o perdão e uma nova realidade de vida, a fim de que alcançássemos a graça salvadora que nos introduziu
à família de Deus. O escritor Philip Yancey afirmou: o perdão é a única alternativa que pode deter o ciclo do ódio, da culpa e da dor. Saber perdoar, além de curar a alma, leva-nos à compreensão do verdadeiro significado da graça de Deus a nós dispensada. E o título do subitem 2.2: perdoar libera o perdão de Deus. E, quando estiverdes orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 25. Quando somos capazes de compreender a grandeza do sentido do verdadeiro perdão, o próprio Deus perdoa-nos, e isso é o que determina a nossa saúde espiritual, emocional e física. O pastor Josué Gonçalves escreveu que perdoar é dar algo de valor a quem não merece. O perdão é a encarnação da graça, disse um pregador. O que é a graça? É um favor não merecido. Jesus contou a parábola do filho pródigo, cujo pai perdoou o filho mais novo que saiu de casa e gastou sua herança de forma dissoluta. Subitem 2.3: perdoar é faxinar o coração. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. Liberar perdão para a pessoa que nos ofendeu é como fazer uma limpeza geral no coração ferido. Todo o resíduo emocional que para nada se aproveita é lançado fora. O apóstolo Paulo ensinou os irmãos de Éfeso sobre a necessidade de fazer essa faxina no coração, dizendo: toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 31 e 32. Carregar lixo no coração ocasiona cancro na alma e isso contamina o homem. Cristo fez isso por nós. Perdoou-nos mediante a sua graça. Item número 3. A vingança pertence a Deus. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 19. A partir do instante em que perdoamos a quem nos maltrata, automaticamente transferimos para as mãos de Deus a duplicata da dívida do ofensor.
A Bíblia Sagrada afirma que a vingança pertence a Deus. Nossa única obrigação é simplesmente liberar perdão. Há certa resistência humana para perdoar quando alguém se sente ofendido e literalmente prejudicado pelo outro. Todos querem que seja feita justiça contra o ofensor. Porém, se ele reconhecer e se arrepender de seus erros, será perdoado pela graça do Senhor e, consequentemente, a dívida será aniquilada. Do contrário, se não houver perdão, Deus, o justo juiz, julgará a causa do inocente, porque dele é a vingança. O mesmo Deus que age com amor é o Deus que pratica a justiça. Subitem 3.1. Perdoar é esquecer o passado. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Profeta Isaías, capítulo 43, versículos 18 e 19. Perdoar é não querer viver mais com as lembranças amargas do passado. Quem perdoa aprende a olhar para frente e coloca o seu foco na construção do futuro. A ausência de perdão causa cegueira espiritual e aprisiona a pessoa com o seu passado dolorido e sombrio. Os resquícios do passado não podem roubar a alegria da vida no presente e muito menos comprometer a construção de um próspero futuro. Na oração sacerdotal de Jesus, ele nos instruiu como alcançar o caminho da felicidade. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 12. Perdoar é esquecer o passado e a faxina que se faz no coração produz cura interior e apaga as memórias amargas. Lógico que perdoar não é esquecer totalmente, mas é trazer à lembrança sem nenhum ressentimento. Subitem 3.2. A verdadeira restauração. O objetivo primordial da restauração é nos tornar aptos para o louvor a Deus. Ele não nos restaura para nossa autoglorificação, mas para que possamos exaltar e honrar o seu nome. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre os gentios, o qual profanastes no meio deles. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 23. Através da restauração que o pecado causa à alma, pela restauração, nossa vida é santificada pelo Espírito Santo, que purifica de tudo quanto nos impede da aproximação a Deus. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus,
pelo Espírito do nosso Deus. Paulo escrevendo 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11, parte B. Subitem 3.3. Como obter a cura pela restauração? Primeiramente, abrir o coração para dar plena liberdade de ação do Espírito de Deus e abandonar por completo o egocentrismo. Abdicar todas as coisas carnais e esforçar-se para obter as coisas que são lá de cima. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, versículos 1 a 3. Portanto, queridos, qual é a nossa conclusão ao terminarmos esta 11ª lição? Concluímos o seguinte: a vida de qualquer cristão somente terá sentido de existência se o resultado de seguir a Cristo ocasionar completa transformação do velho homem em um novo ser. O novo nascimento regenera e restaura completamente o modo de vida e efetua a cura interior. Foi com este propósito que Jesus efetuou o sacrifício na cruz, a fim de que fôssemos sarados e libertos da condenação eterna. Todos os que tomam a firme decisão de seguirem a Cristo tornam-se seus discípulos e se submetem à completa restauração de todo ser por intermédio da ação do Espírito Santo, que, pelo sacrifício de Jesus, glorifica o nome do Deus eterno. O sangue de Jesus, o sangue derramado na cruz do Calvário por Cristo Jesus, restaura e cura. E no próximo domingo estaremos discorrendo sobre a nossa penúltima lição, que terá por título A Importância do Avivamento para a Cura Interior. Esta é a nossa revista Ebenezer Dominical, revista lançada pelo Ministério Missão Europa no Brasil. E a temática deste trimestre, segundo trimestre do ano de 2022, o avigoramento em vasos de barro. Aqui, durante estas 13 lições, falamos sobre a importância do avivamento, a importância da presença do Espírito Santo, a importância do estreitamento desses laços, com o Espírito de Deus para a cura interior. Venha estar conosco todos os domingos. Dominicalmente, nos reunimos às 8 horas para estudarmos as lições bíblicas da Escola Dominical. O nosso endereço é Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho, município de Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. Temos como ponto de referência o Colégio Municipal Jaime Martins. Você com certeza será muito bem-vindo. Cristo terá
uma bênção para cada um de nós. Até lá.